Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 42, que está assim: E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Se alguém der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos. Dar a beber, dar água ao sedento. Nós vamos falar aqui um pouco de misericórdia. Uma coisa, uma virtude que está em falta neste mundo, nesta sociedade. Pessoas que estão vendo a necessidade do próximo e nada fazem. Podem fazer alguma coisa, podem agir para tirar a pessoa daquela miséria, daquela situação, mas nada fazem. O pior é quando são pessoas que têm laços sanguíneos com o necessitado. São parentes, são pessoas próximas, ligadas aos necessitados e nada fazem para ajudar ou para tirar o seu parente daquela situação de miséria. Meu amigo, minha amiga, como é difícil nós contemplarmos um mundo sem misericórdia. Um mundo onde não há nem a disposição de oferecer um copo de água fria a um sedento. Na história bíblica, nós percebemos que todos aqueles que se dispuseram a agir com misericórdia em favor do necessitado foram abençoados. Vamos, por exemplo, na história da viúva que ofereceu água a Elias. No momento em que a fome estava ali estendida a todo o território ali da Palestina, uma viúva ofereceu água ao profeta Elias, 1 Reis, capítulo 17. E ela foi abençoada. E ela foi abençoada pelo profeta. Podemos nos lembrar de Rebeca, lá no livro de Gênesis, capítulo 24, quando ela conheceu ali o servo de Isaac, e ali então ela ofereceu água para ele e para os seus animais, sem que ele era um estranho para ela, mas ela ofereceu água para ele e para os seus animais, e ela foi abençoada. Ela se tornou esposa de um dos patriarcas de Israel. Podemos pensar naquela mulher samaritana que estava ali indo ao poço e encontrou Jesus ali, e Jesus pediu água para ela, e ela então, apesar da sua surpresa, iria oferecer água a Jesus, e ela foi recompensada com a água da vida. Meu amigo, minha amiga, quem estende a mão na direção do próximo é abençoado. É, sem dúvida nenhuma, recompensado por Deus. É o que diz o texto: em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Meu amigo, minha amiga, se você tem condições de ajudar o seu próximo que sofre, que está numa situação difícil, estenda a sua mão. Estenda a sua mão e o ajude. Porque isso faz parte do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio a este mundo para oferecer a sua vida, para estender a sua mão na nossa direção, porque nós estávamos miseravelmente perdidos. Ele se compadeceu da nossa situação e estendeu a sua mão, oferecendo até mesmo a sua própria vida. Por isso, meu amigo, minha amiga, nós também, tendo sido salvos por Jesus, tendo sido alcançados por sua misericórdia, também precisamos agir com misericórdia. O Senhor Deus diz: quero misericórdia, não sacrifícios, mas misericórdia. Meu amigo, minha amiga, olhe ao seu redor. Se você tem condições, estenda a sua mão. E não estou falando apenas de recursos materiais ou recursos financeiros, não.
Estou falando de todo tipo de ajuda, de todo tipo de manifestação de misericórdia, porque um abraço pode valer muito mais do que milhares de reais. O estar ao lado pode valer muito mais do que milhões de reais. Por isso, meu amigo, minha amiga, nós precisamos estar sensíveis, ser sensíveis às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, não somente da nossa família, mas daqueles que estão ao nosso redor, ao alcance dos nossos olhos, para manifestar a graça e a misericórdia do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto se realmente nos declaramos cristãos, filhos de Deus, discípulos de Jesus. Se você tem condições, estenda a sua mão. Quem estendeu a sua mão para atender o próximo foi abençoado, como os casos que nós acabamos de citar, a viúva que atendeu o profeta Elias, a mulher samaritana, Rebeca que atendeu ali o servo de Isaac. Pois bem, todos eles foram abençoados por conta do seu ato generoso e cheio de misericórdia. Meu amigo, minha amiga, vamos tornar este mundo melhor. Vamos tornar esse mundo mais humano do ponto de vista de Deus. Vamos estender as mãos para o próximo. Vamos olhar atentamente para as necessidades do próximo e, de repente, pode até ser que o necessitado esteja dentro da sua própria família. Estenda a sua mão na direção desse necessitado. Manifeste, através da sua vida, a misericórdia de Deus. E o Senhor recompensará a sua vida. Pense nisso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 2 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã com a nossa escola bíblica dominical e o último culto às 6h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 42 38 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa realmente ter sentido a necessidade de estender a mão àqueles que precisam da misericórdia de Deus, para que Deus, o próprio Senhor, recompense a sua vida. Que seja assim em nome de Jesus. Amém.